negociação. Em Mateus capítulo 4, ele fala, Jesus no Mateus capítulo 3, ele chega no Rio Jordão, e tem um homem batizando, que ele batizava com águas para arrependimento. Ele fala bem assim, aquele cara que vem ali, aquele homem que vem ali, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu não posso nem desatar as ataduras da sua sandália. E ele vê Jesus. Quem era João Batista? João Batista, ele tinha o mesmo papel que Jessé teve na casa, que Samuel teve na casa de Jessé. Ele ser a voz profética. Quando somos voz profética, nós abrimos caminhos. Nós abrimos oportunidades para as verdades dos céus. E nós criamos um ambiente de vida. Nada morre aonde você está. É impossível. Porque Deus não respeita a morte. O dia que meu filho ressuscitou, eu entrei dentro da minha casa depois de uma conferência. Eu me sentei no sofá e eu comecei a chorar porque eu estava em estado de medo. As minhas emoções, elas estavam abaladas e o meu espírito estava cheio de alegria. E eu estou sentado aqui no sofá, tinha uma televisão daqui nela aqui, ó. E eu estou sentado com os meus olhos fechados, sendo visitados pelo céu. Quando eu abro os meus olhos, era como se um anjo tivesse saído da parede do apartamento ao lado e entrado no meu. E ele para na minha frente e ele diz, olha o que ele diz: porque você não saiu da posição. Olhe para cima. Quando eu olhei para cima, estava escrito sobre os céus da minha casa: ressurreição. Aleluia. Quando você não sai da posição, Deus escreve um decreto sobre os céus que estão sobre a sua cabeça. Aleluia. Deus escreve. Muitas pessoas hoje foram curadas que não puderam vir aqui à frente, mas foram curadas dele. Aleluia. Se você der um microfone aqui, muitos vão vir aqui e vão contar: fui curado. Meu caroço desapareceu, o câncer não está aqui, a dor desapareceu, o que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? Aconteceu que você não trocou o eterno pelo momentâneo. Quando Jesus vê João Batista, e João Batista o vê, ele vem e ele é batizado, e a Bíblia fala que o céu se abre, o Espírito Santo, que você orou hoje, desce, em forma de uma pomba. E ele desce, e esse mesmo Espírito, ele tem uma ordem de Deus Pai: leve Deus Filho ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 1, está aí. Mateus 4, verso 1. Está na sua Bíblia. E ele vai, e o Espírito pega Jesus e é conduzido ao deserto. Você sabe por quê? Para que Jesus pudesse mostrar a essa geração que as minhas decisões, elas constroem o meu legado e protegem as próximas gerações. Jesus poderia ter negociado com Satanás no deserto? Poderia. Jesus poderia ter feito o que o diabo pediu para ele no deserto? Poderia. Por que o deserto? Você sabe quando o diabo visita Jesus? O diabo só visita Jesus depois que Jesus teve fome. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, a Bíblia fala que ele teve fome, e aí vem a visitação do inferno. Sabe quando o inferno nos visita? Quando temos fome. Sabe quando o inferno nos visita? Quando vamos tomar decisões. Sabe quando o inferno nos visita? Quando vamos construir algo relevante para as próximas gerações. E Satanás, ele visita Jesus no deserto, e eu quero encerrar aqui. E ele visita Jesus no deserto e ele diz: ei, está com fome, né? Bateu a fome, não foi? Que legal. Então quer dizer que Deus Filho tem fome. Quer dizer que você tem necessidade. E você é fraco como os outros. Você é frágil. Nada disso é problema. Fraquejar, ser frágil. O problema é negociar. O que vai mudar a história é a resposta que você vai dar depois de você ouvir o diabo falar com a sua história. O que importa para o céu é a próxima resposta depois da tentação.
O que você vai dizer para o seu destino depois de ser tentado? O diabo chega para Jesus, está com fome, transforma a pedra em pães. Por que o diabo falou para Jesus transformar a pedra em pães? Porque ele sabia que estava conversando com Deus Filho. Você sabe por que o diabo conversa com você? Porque ele sabe que você, a legalidade do céu para caminhar sobre essa terra e manifestar o reino de Deus por onde você passar. Aleluia. Só por isso o diabo conversa com você. O diabo não conversa com pessoas que não o incomodam. E o diabo não entra na história das pessoas que não podem desconstruir o que ele construiu. O diabo não tem poder criativo. Pastor Fernando, o diabo só constrói porque nós damos legalidade a ele construir. O pecado é a forma do diabo construir paralelamente a sua história na nossa história. Ele não tem poder criativo. No céu, Lúcifer, o seu nome era Ben-Shahar. Ben-Shahar significa filho que tem direito à presença. Quem era Ben-Shahar? Ben-Shahar era um adorador. Ele tinha instrumentos acoplados ao seu corpo e ele tocava. E os anjos diziam a Deus: Santo, 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 só tu és santo. Um dia Ben-Shahar quer ser como Deus, não é isso? E ele cai. E quando ele cai, o seu nome muda. Quando negociamos, o nosso nome muda. Quando queremos estar na posição que Deus não nos chamou, o nosso nome muda. E ele cai e ele passa a chamar Lúcifer. Você sabe o que significa o nome de Lúcifer? Filho que perdeu o direito à presença. Você sabe por que Isaac, no segundo poço que ele abriu, filho de Abraão, e aonde ele chegava, ele encontrava águas profundas. O nome do primeiro poço que ele encontra é contenda, e o segundo poço é ódio. Você sabe por que ele sai daquele poço? Porque o ódio foi o que Lúcifer sentiu quando ele não conseguiu ser como Deus. O ódio é uma das raízes e ramificações que Lúcifer põe no coração de uma pessoa para que ela se distancie do céu. Isaac sai dali e ele chega em Reobote. Em Reobote ele cava um poço. E aquele poço dá direito a ele de transmitir o seu legado para as próximas gerações. Glória a Deus. Transforme pedras em pães. Negocie. Sabe o que Jesus disse? Não. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Ouça. Jesus ele olha para Satanás e ele diz: sempre você vai ser coadjuvante na minha história. Se Jesus transforma a pedra em pães, Pedro nunca seria a igreja que andaria sobre as necessidades, por cima das circunstâncias. Porque Jesus olha para Pedro e ele diz assim: Pedro, sobre esta pedra, não é isso? Pedra, na Bíblia, no contexto de Jesus, era a eternidade. Pão, na Bíblia, no contexto daquela conversa, era a necessidade. Se Jesus olha para Pedro e ele negocia, ele estabeleceria a igreja sobre a necessidade. Jesus pega e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pedro, sobre essa pedra, sobre a eternidade dos céus, na sua origem, onde você nasceu do próprio Deus, eu vou edificar a minha igreja. Então você foi edificado sobre a pedra da eternidade. Você foi edificado sobre a pedra da eternidade. Pergunto para você: tem doença no céu? Não. Porque lá tem a eternidade. Tem angústia no céu? Não. Tem maldição no céu? Não. Por isso que Jesus fala. E por isso Deus inspira homens. E no Salmos 23:1 ele fala: o Senhor é meu pastor, por nada me faltará. Quem é o Senhor? O Senhor de Jesus no deserto era o seu Pai, Deus Pai. E o seu Senhor aqui é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mediador. Ele media. O que você fez aqui orando é: Deus, medie a minha cura, porque eu quero estar vivendo no processo da eternidade. Aleluia. Quando você vive no processo da eternidade, nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Vou te dar um outro exemplo de pedra, e eu quero encerrar aqui agora de verdade. Aquela mulher, para ser apedrejada, pastor,
Ela chega, e a Bíblia fala que Jesus chega, não é isso? Jesus chega num acontecimento. Só tinha uma forma daquela mulher ser salva. Ela ia ser colocada nos portais da cidade. E ela ia correr, pastor Fernando, a cidade inteira, e as pessoas com pedras na mão. E ela ia entrar no templo. E se ela entrasse no templo e ela tocasse na ponta do altar, lá na ponta do altar ela estaria perdoada. Porque quem toca na ponta do altar tem os seus pecados perdoados. Era a única forma daquela mulher ser perdoada. E a segunda forma, uma intervenção do céu na vida dela. Só que eles viviam na geração da lei, eram fariseus e escribas. E Jesus chega para os fariseus e fala: vocês são como sempre um caiado. Vocês por fora, vocês são lindos, mas por dentro vocês são túmulos. Vocês matam pessoas através da lei. Eu sou a graça. E a graça é levar o homem. Eu cumpro a lei, mas a partir de agora, o homem interior, ele vai receber o céu. Eu vou morar aqui dentro. E eu preciso preparar esse lugar. E aí Jesus chega para aquela mulher, e os homens estão em volta dela para apedrejá-la, não é isso? E Jesus, ele se agacha e ele volta. Ele vai e toca na terra. Por que ele toca na terra? Porque ele volta à natureza daquela mulher. Não foi formado no pó da terra? Ele volta para a natureza dela, ele volta para a origem dela. Ele volta para o lugar onde ela foi criada. E quando Jesus volta de volta, as condenações que estavam sobre ela, elas são automaticamente arrancadas da vida daquela mulher. E Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque quando Jesus abaixa, ele volta na história, ele pega aquela mulher e pela compaixão, ele coloca ela dentro dela. E ele entra através daquela atitude dentro dela. E qual que é o barulho que se ouve nos minutos seguintes? Pedras caindo do chão e passos saindo de perto daquela mulher. Não troque o eterno pelo momentâneo. Seja profundo em Deus. Mergulhe em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ir com Deus. Vá profundo. Acorde de manhã com a voz dele. Talvez você não consiga ouvir a voz, mas você consiga sentir algo. Hoje eu quero orar com você aqui agora. Aleluia. Nós precisamos sentir algo do céu nessa noite. Aleluia. Glória. Sabe, em Mateus capítulo 5, Jesus chega e ele sobe, ele muda a natureza do homem. A Bíblia fala que ele passa pelo Jordão, ele é batizado. E ele sobe, ele passa pelo deserto, não é isso? Ele é tentado. E aí ele passa pelo lado da Galileia. E ele sobre a Galileia, ele olha para um homem dentro de um barco, e é Pedro. Ele diz: Pedro, eu quero que tu desça daí, que eu vou te formar um pescador de homens. Você sabe por quê? Porque quando você vive na eternidade, as suas palavras, quando ela sai da tua boca, ela toca no destino da pessoa. Ela traz a pessoa pelo destino. Ela não traz a pessoa pelo convencimento. Ela traz pelo destino. Jesus trouxe os seus discípulos pelo destino, né? Sabe por quê? Porque quando você vive na eternidade, você conversa com a eternidade. A Bíblia fala que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Por quê? Porque o espírito da verdade está guardado no espírito. Quando você se converte, o espírito subjuga a alma. E a alma é formada de mente, vontade e emoção. O espírito de Deus subjuga a mente, subjuga a vontade e subjuga a emoção. Controla o homem. Por quê? Porque as feridas nascem na alma. Quando você aceita Jesus, a eternidade, ela cresce dentro do seu espírito. Assustou? Assustou? Faz parte. Uma próxima oportunidade eu quero voltar aqui para falar sobre isso. Sobre a conversa da eternidade com a necessidade. Aleluia. E eu falei para o Caleb que a nova geração ia estar aqui. Nós tivemos um cruzamento de agenda errado. A nova geração teve que ir para Santa, a outra parte da nova geração foi para outro lugar. Eu falei para o Caleb que ele pode marcar já com o Marcelo hoje, sair com a agenda, porque eu quero trazer uma nova geração aqui. Aleluia. Para festejarmos aqui. Celebrarmos, glória, dançarmos a dança que Davi dançava quando vencia uma guerra e celebrava glória a Deus. Amém. Jesus sobe naquele monte, ele muda a natureza do homem.
Em Mateus capítulo 8 ele desce. Quando ele desce, tem um leproso na porta no pé do monte tem um leproso. E Jesus toca no leproso. Lepra é doença? Lepra é doença? Lepra é maldição, não é doença. A geração que estava descendo com Jesus daquele monte, quando ela pisa na terra, ela veio para tirar a maldição do mundo. Você é a geração que vai tirar a maldição do mundo. Aleluia. Nenhuma condenação há. Condenação é fruto de maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a condenação não estiver em você, você estará em Cristo, e Cristo em você, e você se tornará a esperança da glória. Aleluia. Glória. Você crê nisso? Amém. Vamos orar nessa noite? Nesse estado de espírito que você está. Pode colocar uma música qualquer. Aleluia. Glória. Pode ser. Eu queria que você nesse momento agora, você falasse com os Espíritos. Você conversasse com Ele. Obrigado, Espírito Santo. E você falasse com o Espírito Santo. Espírito Santo, hoje eu não quero negociar. Eu quero que a eternidade que está em mim controle a minha história. Tem pessoas que estão aqui que nas próximas horas vão receber relatórios incríveis. Você vai ser visitado, vão bater na sua porta e vão dizer: eu vim dar uma boa notícia a você. Hoje é sábado, tem pessoas que amanhã vão dizer ao pastor Fernando, ao Caleb, aos pastores da igreja: eu tenho algo para falar do que aconteceu na minha vida nessas últimas 24 horas. Intervenção. Existe uma mulher aqui que ela está clamando nesse momento pelo seu esposo, que é envolvido com alcoolismo. Deus vai resgatar ele. Deus vai curá-lo. Nessas próximas horas ele vai se apresentar a você como um homem livre. Espírito de Deus, obrigado por essa noite, Espírito. Nós chamamos esse Espírito Santo.